A natureza. O que é a natureza? É uma energia transformada em terra, água, animais e vegetais. E por ser energia transformada em tudo que existe nesse universo e fora dele, por tudo ser energia transformada em todos esses seres, por tudo ser energia, é que tudo gera. Energia é força de geração, criação, desenvolvimento e crescimento. Mas por ser uma energia que está fora do seu verdadeiro estado natural, que o seu verdadeiro estado natural é de racional, puro, limpo e perfeito. Por estar fora do seu verdadeiro natural, deformou-se, e por ser uma energia deformada, é a causa e a razão de que tudo que se acaba, por ser deformada, é a causa de ser de vida provisória, de vida passageira, por não ser daí. Por o verdadeiro estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. E dessa forma, tudo é energia transformada em seres. E por isso, tudo gera por si mesmo, cresce e refloresce, e depois desaparece, se transformando no mesmo ser, mas diferente, por ser mais fraco. Então todos os seres que existem é energia transformada em seres. A Terra, por exemplo, é uma energia transformada em terra, e por ser energia, é que a terra, sem ninguém plantar, gera, mais cresce e refloresce, por tudo ser energia. A causa de toda a vegetação nascer, sem ninguém plantar, por a terra ser uma energia transformada em um ser que denominaram terra. Por ser uma energia, gera o vegetal, gera o animal, vegetal de toda a espécie, de todo o tamanho e de todo jeito. Por ser energia, tem força poderosa, geradora e que se desenvolve por si mesmo o seu crescimento. E de forma que tudo que existe é energia transformada em seres. O que é o corpo humano? Um corpo de energia transformado em um ser. E por ser um corpo de energia, tem força locomotora, de movimentos infinitos, extraordinária, sendo um corpo gerador de corpos de energia. E desta forma, tudo é energia transformada em seres, ou em corpos de vida energética, e energia é força poderosa, produtora, porque se desenvolve em reprodução de novos corpos de energia para novas vidas com novos corpos de energia. Desta forma, o mundo é um conjunto de energias reunidas, geradoras de vidas provisórias, e por isso tudo se acaba, por tudo está fora do seu verdadeiro lugar. E por estarem fora do seu verdadeiro lugar, é que estão deformados em infinidade de categorias, de classes, de vegetais e animais, e por isso que julgaram a vida tudo ser, mas provado está que a vida nada é. E por isso tudo se acaba e tudo se transforma. Mas os iludidos com aquilo que não é, julgam a vida ser aquilo que a vida não é. Julgam a vida tudo ser, e na realidade a vida nada é. Porque tudo se acaba, tudo tem o seu tempo de duração, porque tudo é matéria, e matéria é o mal que por si mesmo se destrói por estar deformado nessas condições. Matéria, um conjunto de males reunidos, que por si mesmo se destrói pelos males de si mesmo. Mas deram um cunho na vida da matéria de fantasiar a matéria, de ornamentar a matéria de tal maneira que ficaram sugestionados pelas fantasias, pelas aparências, dominados por essa sugestão, começaram a se julgarem ser aquilo que não são, por viverem fantasiados e ornamentados para passarem por aquilo que não são, ludibriados dessa forma e ludibriando. Ludibriados quer dizer
iludidos com as fantasias, com as indumentárias, com as aparências, que sugestionou todos de tal maneira que ficaram cegos de uma vez, e daí aumentando os suplícios e o martírio da vida de todos, por se julgarem ser aquilo que não são, pelas fantasias criadas para sugestionar, emocionar e impressionar uns aos outros, e nesse sugestionar uns aos outros surgiu esse pandemônio cruel de vida, em que todos, por muito bem que estejam, sempre sofrendo as consequências da vida, assim criada pela autossugestão das fantasias, que iludiu todos e ludibriou todos. Que em outros tempos passados foi muito pior. Já de muito estão bem moderados. Não estão tão andrajosos como eram no passado, como já se foi no passado, que sofreu muito em consequências das fantasias. Fantasias pesadíssimas, e de tantos apertos acabavam ficando todos doentes. E de formas que, como já sabe, como foram criadas fantasias e por quem foram criadas. Pelos selvagens que começaram a usar de brincadeira, a fazer roupas de pele de bichos, de penas bonitas e de peles bonitas, e essas brincadeiras, com o decorrer dos anos, sempre em apurações, com o decorrer dos anos se tornou realidade. Tudo começou como brincadeira, e com o decorrer do tempo se tornou realidade, que começou a surgir o comércio, e começaram a surgir os valores. Então uma roupa de pele de bicho tal custava tanto. Uma roupa de pena de bicho tal custava tanto. E começaram a surgir os valores, o comércio, e a coisa pegou, porque cada um queria fazer a mais bonitas, de pele de bicho mais bonito, para ter mais valor e vender bem vendida. E assim foi o interesse e o comércio comercial daquele tempo. Os mais inteligentes preparavam as mais bonitas e as mais caras. E daí com o tempo surgiram as roupas de fibra, depois roupas de palha, depois as roupas de lã e depois as de algodão, e assim apurando sempre, e lapidando sempre, e progredindo sempre, chegou a esse ponto, chegou ao princípio desse ponto em que estão. E assim foi que nasceram as fantasias, as indumentárias de brincadeiras de selvagens, depois roupas de aço, armaduras de ferro, que era um povo gigante e de muita força. E sempre apurando e sempre lapidando, chegaram ao princípio das fantasias que aí estão. E dessa forma ficaram todos bem encantados pelas fantasias, ajudando a ficarem mais encantados ainda, e julgando a vida ser essa mesma, de sonhos, de fantasias e de ilusões. E daí as aparências. E também ficaram bem encantados, julgando a vida ser essa mesma, e da mesma hora em contradição consigo mesmo, por não suportar o sofrimento e nem aceitar a morte, nem admitir a morte. Ficaram desse jeito, em contradição consigo mesmo, porque ninguém admite perder um ente seu querido. Ninguém admite. Ficaram sentidos, ficam apaixonados, ficam chocados, têm vontade às vezes de morrer também, e acabou-se a vida. E de formas que todos em contradição consigo mesmo, por dizer que a vida é essa mesma, e não se conformar com os golpes cruéis, e não se conformar com o sofrimento. Então vive a pessoa, em contradição consigo mesmo, por pensar, iludido com a vida, que a vida é o que a vida não é. E dessa maneira surgem os martírios, e dessa forma são martirizados, por pensar que a vida é aquilo que a vida não é, e por julgar que a vida é aquilo que a vida não é. Tudo isso por estar sugestionado e obsedado pela vida, de fantasias, de sonhos, e ilusões e aparências, de forma que há muito a humanidade vem sendo martirizada pelos sonhos, pelas ilusões e pelas fantasias. E quando cai na realidade da vida, tem as maiores decepções. Decepções essas que os choques às vezes são tão grandes que acabam perdendo a vida pelas decepções que surgem na vida das aparências, fantasias e ilusões. Uns tendo às vezes choques violentos, mortíferos, na hora, e outros morrendo de desgosto, outros morrendo de paixão, e outros de desilusão total da vida, por julgar e pensar a vida ser o que a vida não é. E quando chega a realidade da vida, se decepciona e a vontade é uma só: desistir da vida, desistir de viver, por não aguentar as decepções e os fracassos das ilusões.
Tudo isso por viver embriagados pela forma da vida e julgar por estar embriagado que a vida é aquilo que a vida nunca foi, e de forma que são decepções e mais decepções, por a vida ser constituída de uma forma que a vida não é, e por assim ser, gera o desequilíbrio total de todos e de tudo naturalmente, por consequências da forma da vida, do que a vida não é, por todos viverem impressionados e dominados e sugestionados pelas aparências, por todos aparentarem aquilo que não são. E daí a decepção e as decepções, pensar que é aquilo que não é, e julgar ser aquilo que não é. E assim é a vida das aparências, dos sonhos, das esperanças e das ilusões, formando assim um conjunto de certeza, e todos vivendo na incerteza de tudo, por julgar a vida de uma forma que a vida não é. Se tudo fosse certo, ninguém sofria, e por não ser certo é que todos sofrem. Então a vida, para quem conhece o que é a vida e sabe como viver, mas quem não conhece o que é a vida, sofre as consequências por pensar a vida ser aquilo que a vida não é. E dessa forma que está aí, a vida e o mundo, todos têm que fazer por onde de imediatamente se ligarem em cima, se ligarem ao mundo racional. Se ligarem ao mundo racional, porque matéria dessa forma que está inserida a vida, embaixo aí na vida, tudo vazio, tudo falso e tudo em liquidação. Liquidação de um modo geral, de uma forma tal que faz pavor e horror a liquidação que se passa no mundo inteiro. Que por tudo isso está fora do seu verdadeiro lugar, é a causa de tudo estar em liquidação, de tudo de um modo geral, e por isso tudo de mal a pior. Então, já que o encanto é uma coisa completamente desajustada de tudo de bem, de bom e de belo, por tudo ser ilusão, por tudo ser sugestão, por tudo ser fantasia, por tudo ser aparência, o que esperam daí? Tudo por si mesmo se destruir, por tudo está fora do seu estado normal e natural. Então não há mais o que pensar. É tratar de se ligar em cima onde? No mundo racional. Se ligar em cima para se ligar à energia mais poderosa do mundo, a energia racional, que é o que é da energia elétrica e magnética, está tudo em liquidação. Liquidação por a multiplicação da poluição da matéria e de tudo, pela multiplicação da degeneração, pela multiplicação do enfraquecimento, pela multiplicação das transformações, pela multiplicação da podridão, pela multiplicação da erosão de tudo, por tudo ser matéria, e a matéria cada vez mais fraca, cada vez mais poluída, cada vez mais podre, cada vez mais degenerada, cada vez mais em ruínas, porque tudo que é de matéria tem princípio e tem fim, porque tudo de matéria é assim. É o progresso de destruição de si mesmo, por a matéria ser um conjunto de ruínas reunidas, e este conjunto de ruínas reunidas por si mesmo vai se destruindo, até a sua extinção total, até a sua destruição total, e daí se transformando em outros corpos de vida, em classe inferior e em classes inferiores pelas transformações. Porque tudo da matéria poluída é assim, tem princípio e tem fim. Finda-se um corpo de matéria, se transforma em outro. Finda-se outro, se transforma em outro. E finda outro, se transforma em outros. E finda esse outro, se transforma em outros. E finda esse outro, se transforma em outro. Sempre em transformações de corpos de vida diferente. E sempre em classes inferiores. Porque na matéria tudo é assim. Tudo tem princípio e tem fim. Todo corpo tem o seu princípio e tem o seu fim. Finda assim, a vida se transforma em outra. Finda essa outra, se transforma em outra, e finda essa outra, se transforma em outra, e sempre assim, em transformações, em corpo de vida, em classe inferior, por o mundo deformado, ser o mundo de transformações. A deformação sempre em transformações, porque tudo se transforma, se acaba de uma forma e se transforma em outra, e assim sucessivamente. Portanto, sendo a matéria, a vida da matéria nessas condições, tudo sempre de pior para pior, por tudo isso se transformando, é tudo cada vez mais pior em tudo, o que devo lhe fazer ser perca de tempo. Tratar de se ligar em cima imediatamente, porque está tudo, em cima está o tudo, está garantido, e embaixo no chão está o nada, sem garantia. A matéria não tem garantia, por ser um conjunto de ruínas reunidas,
para a destruição de si mesmo e de tudo. Portanto, ligado às ruínas, ou ligado nas ruínas, vai se destruindo, não tem garantia. E ligado em cima, no mundo racional, tem toda a garantia, porque está amparado pelo mundo racional, está protegido pelo mundo racional, está orientado pelo mundo racional, está garantido pelo mundo racional e sobe para o mundo racional, para o seu verdadeiro mundo de origem. E ligado embaixo na matéria, no conjunto de ruínas reunidas, por estar ligado às ruínas, segue o conjunto de ruínas, que está ligado às classes em transformação, da deformação, em corpos de vida e sempre em classes inferiores. Dessa forma, descendo sempre para essa grande hierarquia do inferno verde, para essa grande hierarquia da vida da matéria. E devido a tudo isso, para que não vá para pior e sim para melhor, tem que se ligar em cima, para saber como viver aí nessa deformação racional, porque ligado em cima está amparado e protegido e orientado pelo mundo racional. E dessa forma, não devam perder tempo com esse conjunto de ruínas reunidas para não sofrer mais as consequências das transformações. Então não devo perder tempo com esse conjunto de ruínas reunidas que é a matéria. Se tratar de se ligar em cima, imediatamente ao mundo racional, para que seja orientado racionalmente e poder viver dignamente aí dentro desse conjunto de ruínas reunidas que é a matéria. Salve! Não percam tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.